Eu não posso concordar com o que você fala. Ok. Porque se eu acho que tudo, eu sou incapaz em total situação e que tudo vai ser dado a mim por Deus, Sim. eu não preciso mais me dedicar para fazer nada. Uhum. No momento em que ele quiser, ele vai me modificar e eu basta aceitar ou não. E eu não posso acreditar que é assim. Ok. Eu concordo que ele vai agir muito fortemente, mas eu não posso deixar só para ele essa parte que eu não vou conseguir me modificar nunca. Ok. Eu. Dá o pé que Deus dá o chão. Uma parada assim. Acredito nisso. Pise e Deus te dará o chão. Perfeito. Respeito muitíssimo a sua forma de acreditar. Ela é legítima. Ela precisa ser respeitada. Robert. Porém, eu acredito de forma diferente. Por quê? E vamos lá, a gente vai conversar sobre isso. De forma nenhuma, me interprete como sendo a pessoa que traz as palavras. Eu sou a pessoa que precisa ouvir as palavras. Tá? Eu estou trazendo proposições para que nós possamos discutir sobre elas. Me explique então o texto. Porque tudo que eu estou falando para você, eu estou baseando a minha fé nas escrituras. Então é na Bíblia, ok? É de onde eu creio. Se eu preciso dar o primeiro passo ou fazer alguma coisa para melhorar, me explique o texto sagrado que diz que todos estávamos mortos em nossos delitos e ofensas, ou delitos e pecados, e Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu a vida, nos ressuscitando juntamente com Cristo. Aí vamos lá. Tem um cemitério famoso aqui em São Paulo? Qual que deve ser? Qualquer um. Cemitério de São Paulo. Cemitério de São Paulo. Vamos fazer um experimento. Vamos chegar no cemitério de São Paulo, diante daqueles cadáveres que ali estão, não querendo fazer um vilipêndio ao cadáver, não é desrespeitando a eles, mas se a gente chegar lá na porta do cemitério e a gente falar, sei lá, João, ô seu João, dá uma melhoradinha aqui que eu vou te ajudar a partir de então. Até rimou. Seu João, o senhor poderia então se levantar e começar a se mover? Porque aí se o senhor se levantar, aí eu te cubro, eu te visto a roupa. Ô seu João, se o senhor se levantar, eu faço a massagem cardíaca para ver se o senhor, quem sabe, né, ressuscita por aí. É possível fazermos isso? Não, por quê? Porque seu João está morto. Mortos não reagem. Mortos não agem. A partir do momento em que eu encontro textos e mais textos nas Escrituras que dizem que eu estava morto em meus delitos e pecados e Deus me deu a vida juntamente com Cristo, ressuscitando-me dentre os mortos, eu tenho que me entender como seu João. O que eu fiz? Não tem como eu ter feito nada. A obra, ela é completa e perfeita de Deus. Eu entendo por que nós falamos o tempo todo isso, que você precisa de... Não, mas a gente precisa dar o nosso passo, a gente precisa fazer alguma coisa. A única coisa que fazemos para sermos por Deus salvos é crer em Cristo Jesus, como diz as Escrituras. Mas até essa fé não foi você que construiu. Diz o texto que ela é dom de Deus. Deus te deu a fé. Deus olhou para você. Deus desejou te salvar. Deus te deu a fé através da palavra de Deus. E te deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te moldando, vai conduzindo, é o Espírito Santo que vai consertando. É o Espírito Santo que vai trabalhando em mim, de acordo com a minha fé, todas as questões que eu preciso melhorar até eu chegar à estatura de varão perfeito. Como eu disse, que eu estou muito e muito e muito longe disso. Hoje eu estou de um jeito e o Espírito do Senhor vai trabalhar para que amanhã eu esteja de outro jeito, cada vez mais aprimorado, mas nunca vem de mim. Isso não vem de mim, não tem como vir de mim, porque eu estava morto em meus delitos e pecados. Eu só queria aquela mesma vida de morte que eu levava. Mas diz o texto que Deus, sendo rico em misericórdia, me deu vida juntamente com Cristo. Eu entendo quando as pessoas dizem isso, mas você tem que dar o primeiro passo. Por quê? Quando elas dizem isso, quando elas estão acreditando que, se você acreditar, como eu acredito, como as Escrituras dizem, que é tudo obra do Espírito Santo, que nós vamos levar então uma vida relaxada.
relapsa. Ah, então já que eu não tenho que fazer nada, é tudo Deus que tem que fazer, logo eu vou ser infiel nos contratos, eu vou trair a minha mulher, eu vou fazer tudo que não agrada a Deus, porque é Deus mesmo que vai me corrigir. Esse é o perigo que eu vejo. Exato, só que diz o texto sagrado que isso é impossível para aqueles que receberam o Espírito de Deus atentar contra o próprio Espírito de Deus. Então vamos lá, a partir do momento, não estou falando que eu não vou pecar, vou pecar. Amanhã, se você ligar para mim, eu sou capaz de te contar qual o pecado que eu fiz de hoje para amanhã, porque eu vou pecar. Mas o que acontece é que, de acordo com as Escrituras, quem recebeu o Espírito de Deus não planeja pecar. Não, ele não comete um pecado, aquele pecado deliberado, no sentido assim, ah, Deus me deu a salvação, sou salvo, sou eleito, vou pecar. Ele não anda em pecado. Pelo contrário, ele anda como publicano, pedindo a Deus o tempo todo, Deus, misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí, com isso, o Espírito de Deus vai trabalhando e vai moldando. Por quê? Porque tem um relato na Bíblia, nas Escrituras, que ele é muito interessante para a gente pegar ele, para entender isso que eu estou dizendo, que é Jeremias, salvo engano, capítulo 18. Diz o texto que veio a palavra do Senhor ao profeta para que o profeta fosse à casa chamada Casa do Oleiro. Vocês conhecem olaria? Sim. Perfeito. Então, Fábrica de tijolos. Exatamente, É, fábrica exato. de tijolos, fábrica Pra quem não conhece. De telha, de... Isso, faz vasos também de barro, não é? A Trabalha matéria-prima... com barro ali, né? Exato, a matéria-prima de uma olaria é o barro. É? Então, diz o texto que veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias e disse, vá, dispõe-te e vá até a casa do oleiro e lá te mostrarei as minhas palavras. E aí, quando Jeremias chega à olaria, então a casa do oleiro, ele olha e o oleiro estava fazendo um vaso, ele estava trabalhando sobre o vaso na roda. Aí, quem nunca viu um oleiro trabalhando no vaso, é só olhar no YouTube lá, põe assim, oleiro trabalhando no vaso. Você vai ver que tem uma roda, aí ele bota o barro, e aí ele vai moldando o vaso. Então vai tendo as mãos dele. E aí, o texto diz que o vaso que estava nas mãos do oleiro se quebrou. E aí, então, o oleiro tornou a fazer outro vaso do mesmo barro. Esse é o meu processo que acredito. Várias vezes eu vou me quebrar. A diferença é onde é que eu vou me quebrar. Se eu me quebro e me quebrar, aí você pode interpretar de qualquer jeito. Pode ser uma fraqueza, uma infidelidade, uma desonestidade, uma falta de amor. Não importa qual seja o quebrar. Se eu me quebro na casa do oleiro, nas mãos do oleiro, que é o Senhor, que é o Criador, quem molda o vaso, quem faz o vaso, há esperança para mim. Por quê? Porque ele vai tornar a fazer outro. Então, a cada dia eu vou me tornando outro e outro. A cada quebra eu torno outro. Porque o texto diz que ele tornou a fazer outro vaso. Ele não falou que ele consertou aquele vaso. Ele não remendou, não fez uma gambiarra, como a gente diz lá em Minas, né? Ele não fez uma gambiarra no vaso. Ele fez outro vaso. Então, a cada quebra que nós temos, que vamos ter, tá? O Evangelho não chama homens para serem super-heróis. Isso é uma irresponsabilidade. Eu compartilhar com você a palavra do Evangelho e dizer que uma vez que você recebeu a palavra do Evangelho, você vai se tornar agora um super-herói, a sua vida vai ficar sempre 100%. Isso não encontra respaldo nas Escrituras. O Evangelho das Escrituras é o Evangelho que, uma vez que você recebeu o Evangelho da graça, você foi para a casa do oleiro e agora você está na mão do oleiro. Você vai quebrar, meu filho. Só que você está na mão do oleiro. Quantas vezes você se quebrar? Não importa. Por isso que o vaso que está nas mãos do oleiro, ele não se desespera. Eu não fico desesperado quando eu me quebro e vejo que eu estou quebrado. Quando eu olho para dentro de mim e vejo que eu estou lascado, ferrado, detonado, quebrado, eu não fico desesperado. Por quê? Eu fico angustiado, eu fico entristecido. É normal do ser humano se entristecer. Poxa, de novo. Caí de novo, errei de novo, fiz isso de novo. Eu me entristeço. Mas dentro de mim existe a esperança de saber, errei de novo, mas na mão do oleiro. Ele vai me refazer de novo.
Da forma que ele quiser. Da forma como ele quiser, porque o texto diz isso. O texto diz que ele fazia um vaso conforme lhe convinha fazer. Deus me fez do jeito que o agrada. A melhor maneira de você restaurar sua autoestima é indo para as Escrituras e vendo um texto desse dizendo que o oleiro fez o vaso conforme o vaso lhe agradou. Eu sou exatamente do jeito que Deus quis que eu fosse, cara.